Pessoal, hoje estou aqui com o Luciano, ele que é o sócio-diretor, proprietário da Calis Consultora. Luciano, muito obrigado por ter despendido do seu tempo aí para estar participando com a gente, ter topado esse desafio aí de estar apresentando um pouco mais da sua empresa, né, esclarecendo as dúvidas, incentivando novas pessoas, né, a investir, a comprar um imóvel para si próprio. Obrigadão. Obrigado Michael. É uma honra para mim estar aqui. Né? Nós que apostamos aí na cidade de Umbro, estamos aqui há alguns anos já. Você nessa empreitada também. Eu te agradeço pelo convite e agradeço aí a presença de todo mundo que vai assistir o nosso bate-papo hoje. Luciano, igual você falou, né? A Calis chegou em Umas, mas de onde que surgiu a Calis? De onde que veio? Ela tem outra unidade? Os empreendimentos é só que em Umas? Como que é essa história da Calis? Michael, para contar essa história eu vou ter que voltar um pouquinho no passado. Vamos lá. Minha trajetória veio já de antes de mercado imobiliário. Trabalhei em multinacional, trabalhei na Vivo, trabalhei na Rodobens. Meu primeiro contato, de fato, com o mercado imobiliário foi por volta de 2003. Quando eu trabalhei na Rodobens, era no ramo de seguros, mas como é um conglomerado empresarial, eles tinham um lado muito forte também da parte do empreendimento imobiliário. Eu comecei dentro da Rodobens a enxergar aquilo ali. Lá por volta de 2009 eu tive uma experiência na Vivo, e aí eu comecei por Goiás, fui para o Mato Grosso, fui para o Espírito Santo, depois para o Rio de Janeiro. Quando eu estava no Rio de Janeiro, ali por volta, em meados ali de 2013, eu recebi um convite de uma grande incorporadora da nossa região aqui, muita gente deve conhecer, que é a EBM. Então eu recebi um convite da EBM para integrar o time comercial lá, porque eu trabalhava no comercial nas outras empresas, principalmente na Vivo. E eu aceitei, eu queria voltar para casa, né? Eu sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, mas morei a vida toda em Goiânia. Então eu queria voltar para Goiânia. E a minha esposa, que morava comigo em Vitória, quando eu fui para o Rio de Janeiro, ela voltou para Goiânia. Então eu tinha tudo para voltar. Deu certo. Recebia o convite da IBM para integrar o time comercial lá. E aí, de fato, foi quando eu entrei a fundo mesmo no mercado imobiliário. Então eu permaneci ali por 2 anos na IBM. Quando em 2015 eu recebi o mesmo convite da Opus, que é uma outra grande incorporadora da região, já de alto padrão. E eu aceitei também esse desafio. Depois eu tive alguns assuntos particulares para poder resolver. Eu saí da Opus, e aí quando foi em 2017, eu tenho um primo, que é um irmão para mim, nascido também, mora em Belo Horizonte, na época ele estava até morando em Curitiba ainda. Ele já trabalhava com negócios imobiliários lá em Curitiba e com o pai dele em Minas Gerais, que é onde a gente fala que a gente tem um grupo de parceria de incorporadoras, que são 2 incorporadoras em Minas, a nossa aqui em Goiás, né, a Calis, e a gente tem muito como referência também uma incorporadora do Paraná, que é essa que o meu primeiro sócio na época. E aí eu fiz um convite para ele. Falei, estou interessado em não fazer negócio para os outros mais. Eu quero empreender e é o mercado imobiliário que eu quero apostar. E aí começou a surgir a Calis aí. Eu fiz esse convite para ele aceitou imediatamente. Nós começamos a estruturar o negócio, primeiro com muito planejamento. Então, para isso, eu fui para o Paraná, comecei a estudar como que funcionava esse modelo de negócio, principalmente o que a gente está fazendo agora no Residencial Colibris, que é o apoio à produção, que a gente vai explicar bem mais detalhado um pouco mais à frente para quem está nos ouvindo. E aí eu tive esse período lá, depois eu fui para Minas, ver a grande referência ali da empresa que já funcionava há mais tempo. E voltei com essa missão de tirar a Calis do zero e fazer o primeiro empreendimento. Nisso a gente não sabia onde que a gente ia atuar. Então a gente tinha uma dúvida muito grande sobre atuar em Goiânia, porque é um mercado muito competitivo, tem muita concorrência lá, você tem ali a presença de Tenda, de MRV, de grandes incorporadores, até da própria IBM no mercado que a gente queria atuar, que era o mercado Minha Casa Minha Vida, principalmente. Então, a gente estava mapeando a região, eu queria a região metropolitana, de fato. Mas eu vou contar um caso interessante aqui, que a Calis começando a surgir, um dia minha mãe, que tem um lado muito intuitivo, assim e tal, ela acordou e falou assim, me ligou, você já pensou em Umas?
E ela já conhecia? Sim, eu na época da Rodobens mesmo, na minha época de seguros, eu já tinha vários clientes aqui em Umas, eu já vinha muito para cá. Eu já conheci em Umas, fazia um tempo até que eu não vinha, mas acho que é difícil alguém que mora em Goiânia e não conhece a cidade de Umas, né? E aí foi assim, ela me ligou e falou assim, Luciano, você já pensou em Umas? Eu falei, mãe, até pensei, mas não estudei nada sobre Umas ainda. E como a gente é um pouco assim, a gente tem o sangue empreendedor, eu virei e falei assim, ó, se você pensou nisso, ela falou, não, eu sonhei que a gente estava construindo lá em Umas. Eu falei assim, então, vamos lá hoje. A gente entrou no carro e viemos para cá. Chegamos aqui, eu lembro como se fosse hoje, a gente entrou ali pelo Goiabão, a hora que a gente olhou ali, a gente viu o prédio ali, o Suíço, o Gran Suíço, né? E aí eu falei assim, lá, tem prédio aqui, vamos lá olhar. Aí a gente foi, tinha placa lá de anúncio, eu não lembro se é de aluguel ou de venda, a gente entrou, conheceu, procurou saber como que era. Aí ela falou assim, o que a gente faz agora? Eu falei, vamos na prefeitura. Lá a gente vai conseguir boas informações sobre a cidade, sobre a pujança da cidade, a parte econômica, a questão do mercado imobiliário em si, como que estava sendo desenvolvido. E nós fomos direto à Secretaria de Planejamento, a gente foi muito bem recebido lá, trocamos uma ideia com o pessoal na época, que estava lá, já não é a mesma turma que está lá hoje. Isso foi em 2017? Isso foi em 2017, a gente mapeando, que o primeiro empreendimento a gente veio a lançar em 2018. Ah, sim. No início de 2018. Então, ainda em 2017, ainda na formação da empresa, constituindo CNPJ, elaborando a questão aí mesmo corporativa no sentido financeiro, a parte, né, do todo o capital que a gente ia colocar para fazer os primeiros empreendimentos. E aí a gente começou a andar na cidade de Umas e a gente ficou maravilhado, assim, a gente parece que sentia que era aqui. Viu um potencial que dá certo. A gente viu, conversando com as pessoas e a gente acreditou muito já e a gente falou assim, como somos cristãos aí, acreditamos muito em Deus, a gente notou que além do que a gente viu aqui, de fato, a gente recebeu uma intuição. A gente acredita nisso. Então, eu já não comecei a olhar outras regiões mais. Eu comecei a entrar a fundo no mercado de Umas. A gente trabalhou aí mais uns 4, 6 meses na parte de planejamento, pesquisa de mercado e tudo, elaborando o primeiro projeto que a gente ia vir desenvolver aqui. E qual foi o primeiro? O primeiro empreendimento nosso foi no início de 2018, a gente lançou o Residencial Fênix. E aí, nessas andanças nossas, conversando com as pessoas, a gente queria fazer o seguinte, nós vamos lançar um produto que não é um Minha Casa Minha Vida faixa mais baixa, a gente queria fazer o mais prime possível. E a gente queria uma das melhores localizações da cidade. Muita gente a gente conversava falava assim, cara, ou você tem que fazer no centro, ou você tem que fazer no Vale das Goiabeiras. Deram algumas opções de regiões pra gente. A gente visitou o Vale das Goiabeiras, a gente gostou muito de lá, por conta do lago, por conta da calmaria, o setor mais nobre, mais calmo. E aí a gente falou o seguinte, a gente vai pagar mais caro no terreno, mas a gente vai lançar aqui no Vale das Goiabeiras. Então foi quando, em 2018, a gente lançou o Residencial Fênix. Então o Fênix hoje ele é lá no Vale das Goiabeiras? No Vale das Goiabeiras, na Rua Porto Alegre. E aí o que aconteceu? Ao lado dele, logo depois que ele foi um sucesso de vendas, e aí eu sei que a gente vai entrar nesse assunto, mas aproveitando para contar um caso interessante, que muitas objeções no mercado imobiliário, ou são os próprios clientes que estão em dúvida, eles criam uma situação que muitas vezes de fato ela não existe. E por outro lado também tem a questão de quem está oferecendo aquele produto no mercado, que se ela não acreditar no produto e na forma de venda, ela não consegue emplacar isso com o cliente comprador. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu cheguei aqui em Umas, muitas pessoas desacreditavam desse formato, porque a gente queria fazer a venda do imóvel na planta. Eu te pergunto, era uma das nossas perguntas, e como que foi implementar esse projeto ou essa cultura do investimento na planta? Porque em Umas, igual você mencionou, por ser uma cidade metropolitana, uma cidade do interior, não tem essa cultura, né? E normalmente também tem o costume mais de uma casa residencial. Aí vocês já começaram com um projeto de condomínio, de apartamentos, né? E como que foi e como que está sendo essa aceitação do investimento na planta? Porque é o seguinte, tudo tem uma questão de mudança de cultura também. Romper essa barreira inicialmente, ela não é fácil de fato. Só que a gente trouxe alguns diferenciais também com esse primeiro empreendimento. Primeiro, a questão de segurança. Está todo mundo preocupado com isso hoje, em Umas não é diferente. Muitas pessoas nos procuraram e falam assim, eu estou procurando um apartamento, um condomínio, porque eu sei que eu vou ficar mais seguro, vai ter vizinhos.
Às vezes a pessoa mora num apartamento mais em cima, ela sabe que vai ser mais difícil para ser acessado. Então, isso tudo influencia. Mas como o modus operandi nosso era esse, das outras empresas do grupo também, a gente enfatizou bastante isso com o público comprador. Como eu ia te falando, do lado do Residencial Fênix, logo depois a gente lançou o Residencial Pegasus. Por quê? Porque o Fênix estava praticamente liquidado em planta. Então como que a gente... E lá foram quantos apartamentos? Lá foram 8 apartamentos. 8 apartamentos. Era um empreendimento que a gente chama de mais compacto, menos vizinho. É uma torre só. Uma torre só, a gente coloca ele no terreno 12 por 30 padrão, para a gente tem que formar uma área maior para poder fazer o empreendimento. Então a gente lançou esse para testar o mercado, para ver se comportava, se o mercado assimilava esse tipo de produto. E aí, esse empreendimento, além dos apartamento do térreo, igual a gente tem também no Residencial Colibris, a gente tinha uma cobertura duplex, com varanda gourmet com churrasqueira carvão. Como era uma área mais nobre também, a gente entregou um produto, uma cobertura duplex que foi muito bem aceita também. E aí conseguiu vender todos na planta. Exatamente. Então o que acontece? Você me fez uma pergunta de como desenvolver essa situação do imóvel vendido na planta. Quando a gente faz um processo de consultoria imobiliária e não de venda, muita coisa começa a ser desmistificada, porque quando a gente recebe um cliente interessado, comprador, para morar ou para investir, é a nossa obrigação munir de informações para ele tomar a decisão. Eu não quero simplesmente chamar essa pessoa e fazer uma venda vazia. Então, quando a gente encontra essa pessoa, ela traz essas dúvidas, a gente mostra para ela na prática como é mais difícil você comprar um imóvel usado ou um imóvel pronto e quais as vantagens que você tem de comprar um imóvel na planta, que são inúmeras. As principais eu vou tentar citar aqui. Uma delas é, quem compra um imóvel na planta, ele recebe o máximo da valorização daquele imóvel, porque ele continua valorizando durante a obra. Sim. E na hora que ele é entregue, ele já não vale mais a mesma coisa do que quando a pessoa comprou, do que quando ela pagou. Quando ela vai comprar aquele imóvel ali, ou que sobrou da construção, no estoque da construtora, ou que ele compra da mão de outra pessoa que comprou na planta, aquela pessoa que comprou na planta já está ganhando ágio em cima daquela pessoa ali. Essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade, geralmente quando você vai trabalhar um imóvel pronto, ou um imóvel usado, você não tem mais as mesmas taxas de financiamento que você tem para o novo, porque todos os bancos incentivam o financiamento do imóvel novo. Por quê? Porque é um imóvel novo que movimenta a economia, que faz o mercado imobiliário girar. Então o incentivo justamente também para o construtor é que tenham taxas melhores de financiamento para o cliente comprador do imóvel novo. Porque gira todo o mercado, né? Gira todo o mercado, é uma cadeia completa. Exato. Por isso tem um incentivo melhor no caso, né, da construção. Exatamente. Então, se a pessoa vai pegar um imóvel usado ou um imóvel de segunda mão, que já não é direto do construtor, ela já vai pagar uma taxa mais alta de financiamento. Isso significa o quê? Parcela mais alta. O que a pessoa não quer fazer? Ela não quer uma parcela mais alta. Ela quer uma parcela menor. Uma outra situação também agora, por exemplo, houve uma mudança de regra que acontece, não é incomum acontecer, que tira as vantagens de você comprar um imóvel usado ou um imóvel de segunda mão. Que é o quê? A parcela que você consegue financiar daquele imóvel, eu não estou falando a parcela de pagamento, o percentual que você consegue financiar do imóvel diminui. Então agora, por exemplo, para imóvel usado, que a Caixa Econômica estava praticando 80%, ela caiu agora para 70%. Então 30% tem que ser a entrada. A entrada. Isso significa o quê? Que se o imóvel está pronto e o construtor já fez todo o investimento, ele quer o capital dele de volta. Sim. Então se você vai vender um imóvel que está pronto ou um imóvel usado, se a gente pegar como referência um apartamento da Cálice, do Residencial Colibris, na faixa de R$200 mil, a 30% de entrada, essa pessoa tem que ter R$60 mil. Já de início. Para dar nesse negócio. Porque imagina comigo, o dono desse imóvel, que seja um terceiro ou que seja um construtor, ele quer o capital dele. Então ele não vai parcelar essa entrada para a pessoa, a não ser que ela parcele assim, em 2, 3 vezes. Agora fala para mim, uma pessoa que vai comprar um imóvel na faixa de R$200 mil, adianta você parcelar em 3 parcelas de 20 mil para ela? E o à vista é a mesma coisa para ele. É uma parcela altíssima. Luciano, só te cortar rapidinho, mandar um abraço para os pessoal que está nos acompanhando ali, a Jordana, o Rangel, a Duda, o Frederico, a Chayenne, a Roberlane, o Igor, Lorena, o Marcolino, o Digo Mota, um abraço, o Digo Mota,
a Nayara, a Meire, a Renata, o Juliano. Pessoal, vai nos acompanhando aí. Você que tem alguma dúvida aí no mercado imobiliário, investimento na planta, vai mandando aí que a gente vai anotar e depois a gente faz pro Luciano. Luciano, te cortei, mas aí você ia falando. Tranquilo. E aí, então, eu te citei algumas desvantagens de você não comprar um imóvel na planta. Uhum. Então agora eu vou citar algumas grandes vantagens de você comprar um imóvel em planta. Quando você compra um imóvel em planta, primeiro, é o que a gente costuma falar aí, no popular, quem chega primeiro bebe água limpa. Quando você chega num empreendimento como esse menorzinho, de 8 apartamentos, se você for o primeiro lá, você vai escolher seu apartamento. Uhum. Ao passo que se você chegar no final e tiver uma unidade sobrando, você tem que ficar com aquela que sobrou. Ou essa Mas a vaga de garagem dela não é no lugar melhor, não é mais próximo da... É aquela unidade que sobrou para você. Quando você compra um imóvel na planta, você tem uma negociação mais flexível com o construtor. E a Cales traz isso hoje muito forte no mercado de Umas. Então, a pessoa que chega lá no na nossa loja hoje, visita o nosso decorado, encontra com a nossa equipe comercial, ela vai ter lá de fato uma consultoria imobiliária, inclusive com análise de crédito. E vale lembrar aqui o seguinte, que é um trabalho que a gente faz muito legal, que é a gente analisa o crédito desse potencial cliente comprador e ele não é obrigado a comprar nada com a Cales. A gente faz esse trabalho gratuitamente, não é cobrado nada por isso. A gente aprova o crédito dessa pessoa e ela pode ir embora fazer o que ela quiser com esse crédito que a gente aprovou para ela. Pode comprar a casa do Michael. Ah, entendi. Só que a maioria das pessoas acaba voltando, porque ela percebe que as condições nossas de facilidade de pagamento da entrada, a parte em si da consultoria, o produto que está sendo entregue, tem série de vantagens. Então a pessoa acaba voltando e adquirindo com a gente esse imóvel. Então, comprar um imóvel em planta hoje, ela significa valorização, ou seja, eu comprei no primeiro valor, tabela de pré-lançamento, tabela de lançamento. Daqui a alguns meses, o valor praticado é outro. Na entrega, a tabela de vocês também vai alterando conforme são vendidos. Frequentemente. Ela altera frequentemente. Entendi. Então, até por conta de inflação, conta de custo de construção, custo de mão de obra, isso é um crescimento orgânico das coisas. Tudo vai ficando um pouco mais alto, o custo de acordo com o tempo vai passando. Claro. A gente está falando de um empreendimento aí de 2 anos. O material vai aumentando o preço? O material vai aumentando o preço, mão de obra aumenta, então a gente vai reajustando isso para chegar no final do empreendimento, absorvendo o custo e tendo o resultado que a empresa precisa, inclusive para ter continuidade, para ter longevidade. Então a pessoa que compra o imóvel em planta, a única coisa que a gente fala é o seguinte: você tem que saber de quem que você está comprando o imóvel na planta. Porque claro que as pessoas têm um receio. O primeiro receio é assim, será que a obra vai acontecer? Será que eu vou receber mesmo o empreendimento? Por isso que uma empresa como a Cales hoje, que tem um histórico dentro da cidade de Umas, principalmente de entrega até antes do prazo, isso mostra que você está comprando de uma empresa, você não está comprando de um particular, você está comprando como empresa que tem um histórico e mais. Como o Residencial Colibris, vou aproveitar para dar o exemplo, é um empreendimento contratado com a Caixa Econômica Federal. Então, não é só a Cales que está apostando na cidade de Umas e nesse empreendimento. A Caixa entrou com a gente, fazendo um apoio à produção. Por isso que, nesse formato, o cliente que compra um imóvel desse nosso hoje, mesmo que ele estando em obra, ele já assina o contrato dele de financiamento com o banco. Ele garante essa unidade para ele, não vai ser mais de ninguém e ele não corre risco de chegar lá no imóvel pronto e ele não conseguir financiar. Ou porque mudou de emprego, ou porque ele teve alguma outra situação que possa impactar a aprovação de crédito dele. Então, o que a gente faz hoje? O cliente chega, a gente faz toda a análise com ele, das necessidades dele, faz análise de renda, faz a aprovação do crédito e apresenta um plano de pagamento para esse cliente comprador. A partir do momento que ele diz um sim para a gente cuida de todo o processo para ele, inclusive dentro do banco, até ele ter a escritura dele registrada no nome dele. Isso em obra. Ele não espera o empreendimento dele ficar pronto. E isso com a garantia da Caixa Econômica Federal que o produto vai ser entregue para ele, independente da Cales. E na questão da valorização, para quem comprou lá na planta, lá no início, né, no pré-lançamento, até a obra ficar pronta, nesse período aí, a valorização do imóvel gira em torno de quanto por cento, mais ou menos? Olha, hoje eu já consigo falar para você em valorizações reais. A gente está falando aí algo em torno de 15% a 20% só do lançamento até agora que está começando a obra. Que está começando. Quem comprou no início... Então, até no já final, usufruiu de uma valorização de cerca entre 15% e 20%. E outra, né? A questão do investimento, eu pensando em investimento, né? Eu também, até para moradia, eu tenho um arrependimento muito grande
que é igual investimento, você tem que, só arrepende que não entrou antes, né? Eu tive a oportunidade de ter compra um dos apartamentos da Calis, aquele que é no Watanabe, perto da prefeitura. Sim, é o residencial Osaka, do lado do fórum. Do lado do fórum. E aí eu lembro que na época tinha um apartamento lá, se eu não me engano era 10 mil a entrada e o resto financiado. Eu era o último que tinha. E eu fiquei com medo e não acabei não comprando. E aí passou uns 3 meses depois eu fui atrás e já tinha vendido. E eu tenho primos e clientes que moram lá, que é o Sérgio e a Tainara, e tem a Tainara, tá online? Então, e eles são testemunho, né? E tem o Brendo também e a outra Tainara, que compraram lá. E aí eu conversando com eles esses dias agora, alguns meses atrás, falei, e aí, quanto que vocês estão pagando de prestação lá? Aí eles falaram o valor. E tem imóveis alugados lá que o aluguel é mais caro que a prestação. Então eu falei, nossa, se eu tivesse compra então nessa época aí, então tipo assim, se fosse para alugar, o inquilino estava pagando as prestações, me sobraria um valor. Ou hoje, se eu quisesse morar lá, sairia mais barato do que o aluguel. Né? Para mim alugar lá hoje está mais caro do que quem de fato paga as prestações. E aí foi onde eu despertei esse olhar para imóveis na planta. E aí o tanto que quando vi essa oportunidade do Colibri, não, essa eu tenho que estar dentro, né? Então, isso aí foi onde gerou confiança, porque eu vi pessoas próximas que investiram. É o que eu falei do histórico. Isso, que receberam e que hoje, se você vê, né? Não, se eu tivesse entrado lá no início do projeto, hoje estava tranquilo. Você deu um exemplo clássico que acontece aí com vários clientes. A gente tem empreendimento que a gente entrega, que tem um ano depois, tem gente ligando para perguntar assim, que dia... A gente pergunta assim, que dia que vocês vão começar a vender o prédio aqui da rua tal? Não, terminou de vender, não tinha nem reboco. Entendi. A gente faz isso. O residencial Osaka, você chegou lá, você lembra que fase que já estava pronto já? Já estava na parte final, já estava na parte final. De acabamento. Você está falando que tinha, para você ver que é engraçado, você falou que tinha um apartamento. Sim. Que você caiu no caso que eu te falei que você não teria opção de escolha. Ou era aquele apartamento, ou era aquele. Ainda tinha uma condição de pagamento muito boa. Na época estava excelente. E então você imagina como é que foi bom para quem foi o primeiro a comprar. Exato. Só que lá no Osaka, o que aconteceu? A gente vendeu todos os apartamentos com 60 dias de obra. Apartamento como esse que você achou lá, já era apartamento que por algum motivo a pessoa desistiu daquele contrato e ele voltou para o nosso estoque. Porque num empreendimento desse, está falando do Residencial Osaka, o Residencial Osaka ele tem 16 apartamentos. A gente lançou 3 empreendimentos em Umas com 16 apartamentos cada. Um é o Residencial Conquista, atrás da Feira Coberta. O Residencial Vitória, que fica no setor Saleiro, na Rua do Jatobá. Isso eu conheci também. E o Residencial Osaka. Então, você contou a história clássica do que acontece com a gente. Muita gente chega no final para perguntar assim, e aí, vocês vão começar a vender quantos? Não, aqui não tem mais disponível. É o que a gente tem feito as chamadas, inclusive dos clientes da Calis, porque nós estamos lá em fase de obra agora. Mas ela não vai terminar essa obra com o apartamento disponível para venda. A pessoa que esperar a obra acabar, ela vai pagar o máximo da valorização e ela vai ter que contar com a sorte de algum contrato nosso cancelar para ter uma unidade disponível para ela comprar. E em meio a 112 apartamentos, que é o Residencial Colibris, ela vai ter que ficar com um que está sobrando. E a vantagem, igual eu mencionei, no meu caso, que eu comprei com a questão da entrada facilitada e o financiamento da Caixa. Igual você estava falando, ele é um setor muito bom onde está construindo, porque ali vamos crescer para o lado de lá. Então exatamente, ele está crescendo para a Isso, tem muitas empresas, né, para o lado de lá, tem o polo industrial. Mandar um abraço para o Gilberto Molina, que está nos acompanhando também, que é um grande empresário, logo vai estar aqui participando com a gente. E aí, o que eu ia te falando, então como a cidade está crescendo para lá são quantos apartamentos hoje? 112. Então são 112 apartamentos ali. Então, lembrei que eu estou querendo falar. Então eu consegui facilitar a entrada e financiar. Quando o apartamento ficar pronto, dependendo do valor, você não consegue mais financiar pelo Minha Casa Minha Vida, né? Porque Minha Casa Minha Vida... Ela tem um limite aqui na cidade de Umas para 191 mil. Pois é. Então, um exemplo, se chegar, quando tiver tudo pronto, o apartamento tiver 250, 270, 300 mil, dependendo de quem for financiar, não consegue financiar pelo Minha Casa Minha Vida, que é uma taxa menor, vai ter que financiar por um outro regime, que talvez, ou senão tem que dar uma entrada maior também, né? Não tem que dar uma entrada maior. Então já é a vantagem da... Você citou um outro caso aí, Michael, muito emblemático também, que é a questão do aluguel. Por que a gente bate muito nessa tecla?
E vários dos nossos anúncios a gente fala em relação a gente usa essa chamada, né, saia do aluguel. A gente fala assim, como assim? Como que eu vou sair do aluguel? Qual que é a mágica? Você acabou de falar o exemplo seu aí do residencial Osaka. A gente fala para as pessoas, hoje ela está pagando lá a faixa de R$700, R$800 de aluguel. Ela compra um apartamento e ela vai pagar R$700, R$800 de parcela. O que a pessoa prefere? Ela pagar o que é dos outros ou pagar o que é dela? O que é dela. E se a pessoa ela não está comprando para morar, mas ela está comprando para investir, que é o seu caso, você acabou de dar um exemplo, a hora que você chega lá e coloca o seu apartamento para alugar, você pagou aquele início ali, mas dali para frente o apartamento vai pagar sozinho. Exato. No final você vai ter um patrimônio quitado que não saiu do seu bolso para pagar aquele patrimônio. E para o investimento, igual você falou, no começo a gente vai despedir do recurso. Mas se você for pegar o valor que você investiu até ficar pronto e alugar, o valor do retorno é muito superior ao valor investido. Então, tipo assim, vamos supor que até lá eu investi 30, 40 mil. Isso. Então, você vai ter um retorno de aluguel de 800, 900, de R$1.000. Então, com que investimento você tem de 80 mil reais, 60 mil reais, você vai ter um retorno de 1.000, um salário. Então, hoje não dá, né? Muita gente no mercado busca retornos sobre aluguel na faixa ali entre 0,3% e 0,5%. 0,3%, 0,5%. Você está falando aí de um valor de investimento de 30, 40 mil para um apartamento de 200 mil, e nós vamos falar aí, sei lá, de 3%. Pois é. Você for alugar por 900 reais. Então você fez um investimento de 30 mil para aquele apartamento ficar se pagando. E você tem valorização ao longo do tempo. Você não colocou 200 mil para ter um aluguel de 900, você colocou 30 para ter um aluguel de 900. Ah, mas esse aluguel vai para o seu bolso? Não, por enquanto não, mas ele vai quitar o imóvel no seu lugar. Sim, exato. Né? Então, essa questão do aluguel é muito importante a pessoa entender também, porque tem muita gente que fala assim, pô, mas você está falando que saia do aluguel, para de pagar aí a parcela de aluguel e vem aqui comprar o seu. Aí, por outro lado, você fala para o investidor, compra para alugar. Vai alugar para quem? Para quem ainda não enxergou isso. Exato. Para quem ainda não enxergou, que é muito melhor e muito mais fácil você sair do aluguel do que você permanecer nele. E se você fica morando em 10, 20 anos de aluguel aí, se um dia você sair, o imóvel não é seu. Isso que você está falando é praticamente o prazo de um contrato desse com a Caixa Econômica. A vida vai passar, 5, 10 anos vai passar desse jeito aqui, e a hora que a pessoa vir e falar assim, eu não comprei meu imóvel, eu estou pagando 10 anos de aluguel. Isso é verdade. Isso acontece muito, Michael, principalmente por desinformação, de fato. A pessoa, ela cria essas ideias na cabeça dela de que o financiamento bancário, comprar um imóvel é muito difícil. Ele pode ser sim um desafio muito grande, mas se você estiver mal assessorado. Exato. Se você for bem assessorado, é muito mais fácil do que você imagina você ter um imóvel próprio. Principalmente quem está ali nessa faixa de aluguel, e ela pode trocar uma coisa por outra através de uma assessoria que a pessoa pensa assim, mas eu vou ter que cuidar do financiamento, eu não sei fazer isso, A gente sabe disso, é por isso que nós somos especialistas. Nós somos os especialistas porque a gente sabe que as pessoas não conseguem cuidar disso. Exato, e o que vocês fazem, igual você mencionou antes, a gente não tem uma equipe de vendas, né? Ali vocês prestam consultoria, dão informações para as pessoas. E muitas pessoas dependem dessas informações. Porque quando você começa a estudar um pouquinho essa questão do mercado, né, imobiliário, mercado financeiro, investimentos, então, por exemplo, tem pessoas aí que pegam um 13º, pegam uma férias e gastam consumindo coisas. Se você pegar aí um 13º e umas férias e pagar as últimas parcelas de um financiamento, então um financiamento você está pagando em R$1.000 de parcela, se você for pagar a última, vai cair para 250, R$300. Então com um 13º ali de um salário mínimo hoje de 1.400, você vai pagar umas 5, 6 parcelas do financiamento, você quita rapidinho um imóvel, né? Você deu um bom exemplo. Porque muita gente, só te cortando, a gente fala, mas eu vou financiar aí em 10, em 20, 30 anos, eu vou pagar 3, 4 vezes o valor. Mas é porque vai pagando só as prestações, né? Mas se você tiver essa mentalidade de vir antecipando um pouquinho... De antecipar? Mas assim, esse é um outro estigma que tem sobre financiamento também, porque é o seguinte, eu vou concordar com você que se você fizer um empréstimo pessoal ou fizer um financiamento de um carro, você acaba pagando muito mais caro mesmo. Mas quando você olha para os juros, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que é subsidiado pelo governo, que é o empréstimo mais barato do país, ele se torna muito interessante, porque a pessoa não vai pagar essas 2, 3 vezes o valor do imóvel. Mas também, se você colocar isso em 30 anos, o imóvel... O que costumeiramente acontece? O dinheiro vai corrigindo, o salário vai corrigindo, a pessoa automaticamente vai ganhando mais e a parcela dela tá fixa ali, exato. Então cada vez vai ficando mais fácil pagar. Se você pegar o salário daqui 10 anos,
E não a parcela é a vai ser mesma de hoje, você consegue pagar e não vai te apertar tanto. É isso. Uhum. Então, isso é uma vantagem muito grande para quem começa a ter esse entendimento e ela entra na questão da consultoria que eu falei para você até frisou aí de novo. Por que nós lá não estamos fazendo venda? A gente realmente está fazendo consultoria imobiliária. Por conta daquele assunto que eu te falei no início. A gente não chega lá e dá uma consultoria para a pessoa e obriga ela a comprar um imóvel nosso. Uhum. Se a pessoa quiser sair dali com todo o conhecimento que ela adquiriu, o crédito dela aprovado e ela quiser fazer outra coisa com aquilo ali que ela ganhou, é uma escolha dela. Sim. A pessoa vai chegar ali no final e falar assim, não, eu quero comprar esse imóvel aí, pode rodar meu contrato, estou super feliz, a gente vai lá, comemora junto com a pessoa. Estamos juntos até, durante obra, depois da entrega, é uma relação longa, duradoura. Uhum. Mas o que eu quero que as pessoas entendam é que é o seguinte, é muito mais fácil do que se imagina e tudo que a gente faz lá dentro da nossa loja é sem compromisso. Então a pessoa ela não está assumindo compromisso nenhum com a gente porque foi lá, porque visitou nosso decorado, porque sentou com uma das nossas consultoras imobiliárias, que montamos um plano de pagamento, fizemos uma aprovação de crédito. Isso ainda não gera compromisso. Gerou compromisso quando a pessoa bateu o martelo e falou assim, não, eu quero essa unidade, vou pagar desse jeito a entrada, concordei com isso. A gente fez toda aquela... É o que a gente fala. A gente encaixa ali na necessidade do cliente um plano de pagamento, que a gente chama. Uhum. Então a pessoa tem ali um prazo tranquilo pela frente para poder pagar isso. E daqui a pouco, quando ela receber o imóvel dela, muitos estão comprando para morar, muitos vão comprar para investir. A gente tem o seu caso, que comprou para investir. A gente tem clientes hoje do Residencial Colibris que comprou 4 unidades. Eu tenho um primo meu mesmo, eu estava te falando em off aqui, ele a namorada dele comprou também para morar. Uhum. Então eles fizeram esse investimento também e viu a estrutura, né? Viu o decorado que vocês têm montado aqui, para quem não conhece, depois dá um pulinho na casa ali, fica na Praça Central, tem um decorado lá, que é um apartamento prontinho, para você ver como que vai ser, né? Depois de pronto. Lá é exatamente o apartamento que a pessoa vai comprar. Ela pode entrar, ver ele com armários, decorado, porque tem gente que entra e fala assim, será que aqui vai... Minha sala como vai ficar aqui? Será que minha cama no quarto de casal como que é? Então lá tem armários, cama, criados, cozinha montada, sala, mesa de jantar. Para a pessoa ver que um apartamento como esse, ele é extremamente funcional, fácil de cuidar e com uma forma muito facilitada de ser adquirido. A gente vai até trazer algumas imagens, mas antes, amor, pega uma água, por favor. E coloca o site da casa aqui também depois. Luciano, antes da gente voltar nesse assunto, vou te cortar e vou voltar um pouquinho no nosso bate-papo. Você tinha mencionado se você participava, né, trabalhava como consultor de vendas de algumas empresas. Nosso podcast a gente criou com a intenção de incentivar novos empreendedores. Certo. Conta pra gente como que foi sair, né, de trabalhar para um grupo de empresas e como que foi você ter essa visão, ter a coragem de empreender, como que foi o medo, se teve algum problema que você teve que ser superado, como que foi essa parte como está sendo essa parte de empreender? Olha, Maica, assim, eu sempre tive uma veia empreendedora, sabe? Eu te contei o caso meu desde 2003, que quando eu entrei na Rodobens, mas antes de entrar na Rodobens, eu tive meu primeiro empreendimento. Então esse não foi o primeiro. Não, eu tive outros negócios antes, negócios menores, ou que não deram certo, ou não foram duradouros. Mas antes de trabalhar na Rodobens, eu já tinha montado um negócio próprio na área de tecnologia, que na época era muito raridade. Eu lembro que na época em Goiânia tinha aquele site ali, para os mais antigos vão lembrar, o querola.com, e a gente montou uma plataforma nossa de venda online que você não achava nada para comprar online. Então a gente montou uma plataforma online para vender artigos de informática. A gente cadastrou todas as lojas de informática da cidade de Goiânia, a pessoa conseguia entrar lá e consultar o que ela queria e comprar direto por lá. Eu era muito jovem e também muito inexperiente, então fui meio com a cara e a coragem, mas diferente do que eu fiz com a Calis, fui sem planejamento. Então isso eu acho que é uma dica importante. Deu vontade e foi. Empreender, deu vontade e foi. Então aí eu meti a cara e a cara bateu na porta lá na frente. Então eu não tinha estudado o mercado, eu não tinha entendido como funciona essa área de tecnologia antes. Eu comecei a fazer os investimentos e na época, imagina, a pessoa programava um site na mão. Ela ficava dias para programar uma mudança que você queria. Hoje você pede para a inteligência artificial criar uma plataforma de venda para você, 5 minutos está pronto, rodando já com cartão de crédito e tudo.
Então, naquela época, aí cada necessidade que ia surgindo dos meus clientes mesmo, que eram os caras que cadastravam os produtos no site para vender, eu chamava o cara lá e falava assim, quanto que é para fazer isso aqui? A receita que eu tinha do pessoal não era suficiente para pagar meu investimento. Ixi. Eu comecei a ficar nesse déficit. E eu tinha que fazer isso para ir para frente. Então, por pura falta de recurso para investimento, eu tive que abandonar esse negócio, infelizmente. E o primeiro aprendizado grande que eu tive, você não empreende em nada sem estudar antes. O mercado, estudar os cursos, estudar o produto que você está oferecendo ou o serviço, isso é extremamente importante. E já foi diferente, né? Igual você contou quando veio para Inhumas com a Calis, né? Então você foi estudando todo o mercado, foi vendo como que é para depois Exatamente. entrar de cabeça. E no começo da Calis, como é que foi esse... Apesar que você já tinha uma experiência, né? Já tinha trabalhado com empresas do ramo, né? Como eu já tinha trabalhado como executivo nessas empresas, na IBM e na Opus, eu adquiri uma parte do conhecimento da incorporação. Porque tem muita gente que olha para um apartamento e acha que aquilo ali é um negócio de obra. Sim. Ali não é somente um negócio de obra. Incorporação imobiliária, ela é uma cadeia completa que começa na aquisição de um terreno. Mas até para você adquirir um terreno, você começou a estudar um produto para ali antes. Então você está criando um novo produto, você está ali originando 2, 3, 4 áreas, você está vendo, isso aqui cabe tal coisa, isso aqui cabe tal coisa. E eu não falo só cabe fisicamente, cabe é o tipo do produto, o padrão do produto, a localização e tudo. Então você começa daí e você passa por pesquisa de mercado, desenvolvimento de projetos, contratação de equipe para construção, aí sim que vai ter a obra. Aí a gente tem a parte do comercial que vai comercializar essas unidades. Aí a gente tem o desligamento dela, porque a maioria é feita através de financiamento, então a gente desliga isso para o banco. Depois que a gente entrega essas unidades para o cliente comprador, a gente ainda tem uma relação com eles do que a gente chama de pós-obra, que é qualquer problema que tenha nas unidades, depois que elas são entregues, que a gente tem que voltar para prestar esse tipo de assistência. Então é uma cadeia grande e tem um nível de complexidade alta. Então não é somente um negócio de obra. Quando eu comecei a Calis, eu já tinha uma experiência na parte de incorporação por ter trabalhado nessas empresas, mas vamos dizer assim, ali para você executar como empreendedor e tomando todas as decisões e correndo todo o risco, que é fácil você correr risco de dinheiro dos outros. E é burocrático também, né? É muito burocrático, extremamente burocrático. Você envolve cartório, envolve prefeitura, envolve questões legais de autorizações, ambiental, fiscalização, Ministério do Trabalho, tudo. Nós, por exemplo, da Calis, que somos... nós temos 2 certificações. Uma certificação que a gente tem é o ISO 9001, que é conhecido por todo mundo pelo menos de nome, mas todo mundo sabe que quem tem ISO não é fácil você conseguir. Por quê? Você tem que provar para uma certificadora do Inmetro que você cumpre certos tipos de processos de gestão dentro da sua empresa que são coerentes com o que a norma exige. Então você consegue essa certificação. E para fazer o apoio à produção com a Caixa Econômica, como o Residencial Colibris mesmo, a gente tem uma certificação que chama PBQPH, que é do Ministério das Cidades, é acompanhado pelo governo, e é uma exigência da Caixa que não é certificado PBQPH, não consegue fazer um empreendimento como esse que a gente está fazendo. E essa certificação, ela diz respeito ao sistema de gestão de qualidade, que ela tem que rodar tanto internamente da empresa quanto na obra. Então, se o auditor chega numa obra e vê uma não conformidade lá, a gente toma uma não conformidade. Se a gente chega no final do empreendimento, faz um ensaio de alguma coisa lá e não atinge o ponto máximo que a norma exige, a gente toma uma não conformidade e tem que corrigir o próximo empreendimento, senão a gente perde a certificação. Entendi. É super rígido. Para você ter ideia, Michael, todos os materiais utilizados no Residencial Colibris têm que ser certificados também. Eles têm que ter o que é chamado de PSQ, que é o Programa Setorial da Qualidade. Então, por exemplo, se eu comprar um piso para esse empreendimento, eu tenho que comprar um piso certificado. Eu não posso comprar qualquer piso. Se eu for comprar um cimento para essa obra, o meu cimento tem que ser certificado. E não basta ele ser certificado pelo fabricante X. Se ele tem 2 fábricas e numa fábrica aquele cimento é certificado, na outra não, eu só posso comprar na fábrica que é certificada. Entendi. É um nível muito rigoroso de qualidade e de auditoria, que a gente é auditado uma vez por ano internamente com a equipe que eu contrato, e eu sou obrigado a contratar uma equipe de fora, uma empresa certificadora, que ela, por sua vez, ela é habilitada pelo Inmetro para ela vir e me devassar lá dentro da empresa. Então, para quem tem medo, né, dessa questão de investimento na planta,
a gente está vendo então que tem uma segurança, né? Então, tem que ter uma avaliação da Caixa, porque o financiamento é pela Caixa. Então você tem também um compromisso não só com o cliente, você tem um compromisso com a Caixa, você tem um compromisso também com os órgãos da prefeitura, né, igual você mencionou, porque o Colibris, que é o próximo agora, ele já é qual empreendimento? Quarto, quinto, sexto? Ele já é o sexto empreendimento. Então ele já é o sexto empreendimento, igual você falou. Então você tem que ter uma qualidade alta para a prefeitura liberar os próximos projetos que vocês têm em mente, né? Sim. Então, você tem um compromisso com a galera aí, né, com a certificação, com um compromisso com a auditoria. E a gente não pode mudar nada. Por exemplo, se eu aprovo um projeto na prefeitura, depois eu vou tirar um ABITS desse empreendimento. Ele tem que estar conforme ao projeto. E se eu tiver que mudar alguma coisa para adequar o ABITS, eu não estou adequado para a Caixa. Por quê? Você tem ideia, Maicon? Um processo como esse do Residencial Colibris, ele leva de 4 a 6 meses para passar dentro da Caixa. Em todos os critérios que eles existem. Então a gente passa por análise técnica, análise jurídica, análise financeira. Então, eles olham, essa empresa tem um balanço, ela tem uma capacidade de arcar com esse empreendimento, ela tem idoneidade financeira, ela tem, a parte jurídica dela está toda ok, e a parte técnica, deixa eu ver os projetos complementares, tem licenças das concessionárias. Então, por exemplo, a Caixa cobra da gente se a Saneago já me deu o ok para fazer o empreendimento e se a Equatorial também me deu o ok, senão ela não me aprova. Então não é só pegar um terreno, pôr uma patrola lá, abrir e construir de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Até porque se chega lá no final, vou ligar a água e o esgoto aqui, a Saneago fala assim, não ligo. Aí como é que você fica o empreendimento? Então a Caixa, ela não vai correr esse risco de fazer todo um investimento desse junto com a gente e chegar lá no final e falar assim, mas você não olhou a água? Não, então ela olha se eu olhei. Então a Caixa é uma das últimas que vai dar o ok. Primeiro você tem que estar tudo regular com... Eu tenho que estar todo regular para apresentar meu projeto para ele. Ele fica me avaliando ali de 3, 4 a 6 meses, depende da complexidade do negócio. E depois que ele aprova... Depois que ela aprova, ela assina um contrato comigo. Aquele contrato reza tudo da parceria entre um e outro. E hoje que você já está em obra, eles ainda vão lá, ou tem uma historiadora da Caixa? De 1 a 2 vezes por mês eles estão lá. Quinta-feira passada agora, o arquiteto da Caixa lá de Anápolis estava aqui fazendo vistoria na nossa obra. Se a obra está de acordo com o planejado, o planejamento está sendo cumprido? Eles olham duas coisas principalmente, que a gente chama de cronograma físico e financeiro. O físico é a parte de tempo de obra, você está dentro do que a gente programou, do que a gente mandou para eles de cronograma, e da parte financeira, ou seja, desembolso. Tudo que a gente está investindo e colocando dentro da obra, eles vão lá para falar o seguinte, já está ali mesmo. Então nós vamos liberar aqui, porque sempre eu coloco o dinheiro, eu faço o investimento e depois eu recebo da Caixa. Mas eu recebo da Caixa de acordo com esse processo todo. Então, esse contrato que a gente assina com a Caixa, inclusive ele tem que ser registrado em cartório. Esse contrato está registrado aqui no cartório de registro de imóveis. Aqui de umas. Então você falou aí, Luciano, só para a gente mostrar também a questão de mais uma garantia. Então hoje o projeto lá, você começa com capital próprio, a Caixa vai lá, vê, não, realmente você gastou, por exemplo, 200 mil, aí a Caixa te libera 200. Aí você gastou mais 200, 300, a Caixa vai te liberando essa parte do financiamento da Minha Casa Minha Vida, mais ou menos assim então. Ela tem um nível de complexidade maior, mas para a questão de entendimento de todo mundo é mais ou menos assim, funciona assim. Então a Caixa, foi aprovado o financiamento no meu nome, mas é nome dos compradores. A Caixa não vem te dar o dinheiro para você começar o projeto. Não, é porque tem muita gente que eu estou falando que tem um nível de complexidade maior, eu vou até explicar um pouquinho por cima. Tem muita gente que se pergunta assim, não, mas o pessoal está vendendo apartamento, nem começou a obra ainda, porque o sistema com a Caixa é assim. Por quê? Primeiro que ela quer ter a certeza que a gente tem um mercado. Então é o que eles chamam lá de demanda mínima. Então a gente tem que fazer uma venda ali de pelo menos 30% do empreendimento antes deles liberarem a gente para começar a obra. Porque se a gente não comercializar isso, a Caixa pode vir a botar o empreendimento. Porque ela fala assim, você está lançando 112 apartamentos lá, em 6 meses você vendeu 5. Então você não vai vender esse empreendimento, não existe cliente para ele. Ao passo que passa 2 meses ali, a gente vendeu 30 apartamentos, ela fala, você vai vender tudo. E a cada 2 meses vender 30, né? Aí ela vai e te libera, porque hoje, por exemplo, o Residencial Colibris está com 75% vendido. E nós estamos começando a obra. Aí começamos há 2 meses, a gente preparou o terreno, já construiu o canteiro de obras, e já tem apartamento sendo levantado. Então, esses contratos que já fecharam com a gente, que a gente já colocou eles com a Caixa, elas pagam a gente relativos a esses contratos que estão lá. Por isso que é importante o cara chegar primeiro, porque ele vai pegar uma melhor condição, ele vai comprar mais barato, ele vai dividir a entrada dele de forma longa e tranquila e suave, que ele consegue fazer, consegue pagar, e ele vai ter uma segurança da Caixa por trás. Então, o que a Caixa está fazendo? Toda vez que eu vou lá e construo, por exemplo, 10% da obra,
ela pega 10% do contrato do Michael e fala, Luciano, ó, então o Michael fez um contrato com a gente aqui, ó, pega 10% do contrato dele, já estou te pagando aqui. Chega no final, você já me quitou comigo. Entendi. Sua parcela de financiamento já está toda paga para mim. E a parte que você combinou de entrada comigo, ou continua um pouco mais, ou já está dentro do que a gente combinou e você já está terminando de pagar. Entendi. Então essa é a dinâmica, entendeu? Para isso acontecer, imagina, a Caixa Econômica, ela vai atrás de tudo. Tem muita gente que pergunta assim, as pessoas que já estão mais acostumadas com isso, até questão de investidores mesmo, tal, falam assim, você tem contrato com a Caixa já? Tá. Então o cara compra de olho fechado. Já sabe que vai ser entregue. É porque ele sabe que qualquer análise que ele fizer não vai ser tão grande quanto a análise que a Caixa já fez. Tão criterioso quanto da Caixa, né? Porque eles são muito criteriosos. Luciano, e você tinha mencionado aí a questão da casa, da questão de ser uma incorporadora. Mas no ramo da construção, no ramo imobiliário, tem empresas que elas seguem, se eu não me engano, são 3 segmentos. São construtora, incorporadora e imobiliária. A Calis hoje ela é só a incorporadora ou ela faz mais outros projetos? Dentro dessa área? Nós somos imobiliária porque nós comercializamos as unidades, então que a gente chama de house de vendas, né, a casa de vendas, então a gente tem uma venda direta. Então a gente tem uma imobiliária interna com a equipe comercial. A gente tem o lado da incorporação, que é fazer esse processo fim a fim que eu te falei, desde a aquisição do terreno, desenvolvimento de projeto até a entrega e atendimento de pós-obra no final. E essa parte da construção ela é contratada pela incorporadora. Então hoje, por exemplo, um parceiro nosso que está lá, a Construnica, ela que está executando a obra, sob a supervisão da Caixa Econômica e da Calis. Entendi. Então hoje, por exemplo, no Residencial Colibris, a obra é executada por uma empresa especialista em construir, especialista em obra. Porque o principal nosso, o forte nosso é a incorporação. Então, dessas três frentes que você falou, nós trabalhamos hoje com a incorporação e com a imobiliária. E com a parte de construção a gente faz, mas como com participação, a gente faz toda a parte de supervisão, de direcionamento, parte de elaboração de projetos é toda nossa, parte de gestão de cronograma físico-financeiro, então está andando bem junto assim com a Construnica, que é o parceiro nosso que está executando a obra do Residencial Colibris. Você tinha até falado que ia puxar no site lá, né? Você põe de novo lá, amor? Para a gente mostrar para o pessoal aqui o Residencial Colibris. O Residencial Colibris, por que ele é um diferencial na cidade de Inhumas hoje? Todos os outros empreendimentos que a gente entregou, Michael, eles eram menores. Então, o que a gente tem muita preocupação com o cliente que vai adquirir um imóvel desse? Externa. Essa é a parte externa do Residencial Colibris. São 7 torres. Vai ter portaria. 7 torres. E aí vai mostrar aí daqui a pouco no vídeo. A questão que eu ia falar do grande diferencial é que a gente trata isso como um condomínio clube. Por quê? A pessoa tem a condição de ter um imóvel a um preço acessível e forma de pagamento muito acessível e morar num condomínio, que além de segurança, ela tem piscina, adulto e infantil, churrasqueira, carvão e playground. Então a pessoa não precisa sair, ela precisa sair do condomínio para passear com a criança, para descontrair no final de semana, descansar, para receber os amigos, fazer um churrasco. Sim. Então lá no fundo, para quem tem criança também, né? Lá no fundo é a parte da piscina. Daqui a pouco o vídeo vai mostrar. Eu não sei até se eu estava olhando para aí. É esse aqui. Então, tem um playground, área de churrasco. Playground, 2 churrasqueiras. Então isso já é entregue pelo condomínio. Ou seja, esse é um grande diferencial para Inhumas, porque a gente não tem hoje aqui um empreendimento Minha Casa Minha Vida que seja um condomínio clube. Então, esses dias para trás o calorão que estava fazendo, você imagina você tem uma piscina lá, ao descer de um apartamento e entrar numa piscina numa área de lazer. Não precisa deslocar para um clube, para um outro local, né? Exatamente. Está em casa ali. Está em casa. Então esse é um grande diferencial que a gente lançou aqui. E por que a gente não fez isso antes? Aí é o que eu estava te explicando. Os outros empreendimentos, por serem menores, a gente tem uma preocupação muito grande com o condomínio. Então, se a gente fizer uma área de lazer num empreendimento menor, imagina, não vai ser suportável uma taxa de condomínio. Ao passo que quando você rateia isso para 112 apartamentos, é um condomínio baixo pela quantidade de benefícios que você tem. Esse aqui é o decorado lá, né? O modelo, né? Esse aí, eu até vou te falar que quem vê esse vídeo aí pela internet, a gente tem um canal no YouTube da Calis Construtora, a pessoa pode olhar outros empreendimentos nossos, inclusive o Colibris. A gente fez questão de, isso aqui, Mike, está diferente do que você vê lá. Se a pessoa vê o vídeo e entrar no nosso decorado, ela vai ver uma decoração diferente, disposições de móveis diferentes, até do quarto. Nesse caso aí do 3D, a gente colocou no quarto de solteiro 2 camas. Mas é uma opção para o cliente também, né? Está aparecendo aí agora. E no decorado está uma cama só com mesinha, como se fosse mesa de estudo, para um adolescente ou uma criança maior.
Por que a gente faz isso? Para mostrar que existem diversas possibilidades de você montar um apartamento desse. Se você planejar com o tempo, não precisa ser de uma vez, faz um armário, depois faz outro armário, faz uma decoração, coloca um diferencial na sala ali, um painel, uma TV no Aqui vocês dão painel. algumas ideias, né? Para você otimizar espaço, né? Porque Exato. hoje conta muito a otimização do espaço, né? Então esse é o vídeo do nosso é o 3D, né, do que seria um apartamento decorado, mas se a pessoa visitar o nosso apartamento lá na Praça Bellarmine Sado, não vai ver essas imagens aí, vai ver um outro apartamento. Outro modelo. A gente faz isso justamente para a pessoa ver que são várias possibilidades de... Luciano, e aí, igual a gente viu o decorado, você está mencionando a questão do decorado, e o apartamento, quando ele vai ser entregue para o cliente, ele é entregue como? Ele vem alguma coisa do... É só piso? Como que é? Ele vem na parte da estrutura do apartamento, ele vem completo. Então ele vem com pisos, revestimentos, louças, metais. Ou seja, o que eu quero dizer? Na cozinha tem a bancada com a cuba, no banheiro a bancada com a cuba, torneiras. Então o que a gente chama da parte de louças e metais, né? Todos os apartamentos serão entregues com granito, bancada, enfim. O balcão ali. Os pisos, tem um diferencial nos nossos imóveis que é o seguinte: Minha Casa Minha Vida geralmente não se faz revestimento piso ao teto, cozinha, área de serviço, banheiro. Os nossos apartamentos serão entregues com revestimento piso ao teto na cozinha, área de serviço e banheiros. E a questão dos apartamentos, do térreo não, porque tem uma proibição da Caixa de você usar esse tipo de piso, como esse que a gente tem aqui, ó, sim. o piso laminado ou o piso vinílico no apartamento que está no térreo por conta de revestimento, por estar no térreo o apartamento. Então todos os apartamentos para cima são piso ou vinílico ou laminado, que é como a pessoa vai ver lá no decorado. Ela vai chegar lá, ela vai ver o piso da sala, dos quartos, que traz o quê? Um conforto acústico melhor e um aconchego melhor do ambiente. Aqui a gente olha como que está aconchegante aqui esse ambiente aqui pela questão do piso. Aí no térreo, então, no caso é o piso cerâmico, Piso cerâmico, entendi. Então ele é entregue, o apartamento ele é entregue sem a parte da decoração. Não entregue com móveis, com armários, nem a parte da decoração. O imóvel em si. Daí a pessoa monta da forma que ela acha mais adequada. Ali mesmo no nosso decorado, a pessoa consegue ter uma noção boa, porque a gente tem lá, inclusive, uma relação de fornecedores que ajudaram a gente a montar esse decorado. Por quê? Porque muita gente tem a dúvida assim, mas vocês montaram o apartamento assim porque é a construtora que montou. Aí ela liga para a pessoa das cortinas lá, ela dá um valor das cortinas do apartamento e fala, não, mas é um valor muito acessível. A gente fez questão de fazer a marcenaria desse apartamento decorado nosso com um parceiro aqui, por exemplo, de Umas. Se a pessoa não precisa nem ir lá em Goiânia ou em outra cidade para buscar outro profissional. Tá? Ela sabe que ela consegue fazer, inclusive, com um profissional daqui. Muitas coisas, tá, Mike? É bom frisar que a gente busca muito fazer isso aqui. Tudo que a gente consegue fazer no mercado local, a gente prioriza o mercado de Umas. Tanto quanto fornecimento de mão de obra, de materiais, a gente sempre prioriza aqui. É claro que a gente não vai inviabilizar um empreendimento por causa disso. Claro. Mas sempre que a gente pode, a gente prioriza o mercado de Umas. E fica até bom para um cliente que vai lá visitar o decorado, não, eu quero igual o decorado, então você já sabe onde indicar, né? Exatamente. Lá, inclusive, na porta tem até a lista dos profissionais. Só entrar em contato com todos e falar, eu quero igual o decorado da casa. Eu gostei, eu quero daquele modelo lá. É isso aí. Luciano, e como que foi, ou como está sendo essa questão de mercado dentro de Umas, igual você mencionou, né? Você tinha um conhecimento em Goiânia, começou a entrar dentro de Umas. Eu falo na questão de concorrência. Como que funciona a concorrência hoje aí nesse mercado aí de imobiliário dentro de Umas? Aqui hoje, Michael, a gente tem uma tranquilidade de dizer assim, quem oferece esse produto hoje em Umas é somente a Cales. Então hoje a gente não tem concorrência aqui na cidade. Já tem aí desde 2018, né, que a gente está empreendendo com esse tipo de imóvel. Questão de apartamentos aí, a gente tem a própria Docmus, que lançou vários empreendimentos aí na cidade, mas não eram produtos Minha Casa Minha Vida, empreendimentos Minha Casa Minha Vida, inclusive bem verticalizados, né? Enfim. Já é mais médio alto padrão já. Já é outro tipo de produto. Então, hoje, se a pessoa quiser comprar um imóvel da forma com que eu falei, com a facilidade que eu falei, com esse nível de localização, qualidade, benefício, ela vai procurar a Cales porque ela vai conseguir comprar o imóvel dela.
Mas hoje, em relação a mercado, o que a gente enxerga aqui no mercado de Inhumas? É um mercado em franco crescimento, o mercado imobiliário aqui ele se desenvolve bastante, e a gente tem muito ainda daquele ponto que você falou, muita gente ainda com a cabeça de morar em casa. Mas, por outro lado, eu consigo enxergar isso nitidamente. Quando eu cheguei aqui em 2017, 2018, a gente estava anos-luz atrás do que a gente está hoje em relação à mentalidade, à quantidade de procura que a gente tem de clientes querendo apartamento, querendo um compacto, querendo menos trabalho, querendo mais segurança. Veja, se você mora no condomínio como residencial Colibri, você pode fechar seu apartamento lá e viajar, que você sabe que a hora que você voltar, suas coisas estão lá. Tá tranquilo. Não, sim, aí a questão do Colibri, igual eu mencionei anteriormente, tem a questão da segurança, óbvio. E um exemplo, tem o polo industrial, o polo têxtil ali. Então o polo têxtil ali, por ser confecção, a maior parte dos empregos ali são ocupados por mulheres, costureiras, vendedoras, né? E a grande maioria, às vezes tem um esposo que trabalha fora, às vezes viajam, às vezes é uma mãe solteira, às vezes pode ser também uma pessoa já com mais idade que mora sozinha. Então, para esse quesito também, tem uma segurança muito grande, né? Tem a questão, para quem tem filhos, igual a gente mencionou, já tem um parque, tem a piscina, tem o playground, e também fica muito próximo de diversas indústrias de Inhumas, né? Sim. Então não só o polo têxtil, tem o polo do sabor, tem algumas empresas ali na Bernardo Sayão que é mais próximo, né? Tem a Cerâmica Saleiro, tem já a parte da Radial Norte, que é cheio de comércio, que é bem perto. Então, assim, é uma segurança, né? Para cuidar, é um espaço menor, que é muito mais fácil de cuidar, né? Então, assim, tem muitos pontos positivos ali a questão do Colibri. Você mencionou que tem já 75% vendido, falta apenas 25%. 25% para vender. Você mencionou também a questão que começou com empreendimentos menores, né, de 8 apartamentos, foi expandindo, hoje tem o Colibri que já está, em comparação com os outros, é enorme. E de agora para frente, como que você está vendo o mercado aí imobiliário para Inhumas? Já tem projetos futuros aí menores, do mesmo tamanho do Colibri? Olha só, antes de dar essa resposta, eu vou fazer um comentário ainda do que você falou do Colibri, da questão de localização. É até engraçado, assim, quando a gente vai lançar um empreendimento, foi o caso do Colibri, a gente estava ali só falando, mostrando o terreno, alguma situação nesse sentido, vinha gente e comentava assim, o cara, onde que vai ser? E a gente estava ainda em pré-lançamento, a gente não estava falando ainda nem do produto, nem de localização, nem o nome do empreendimento, a gente não estava falando nada, a gente estava falando, vem alguma coisa por aí. Aí é engraçado ver o outro comentar lá embaixo assim, nossa senhora, não vai ser tão longe que não compensa nem 6 vezes. Aí o outro falava, nossa senhora, vai ser depois da rodovia, não sei quantos quilômetros para lá. Porque a pessoa já imagina isso, você fala assim, ele vai oferecer um empreendimento desse? É minha casa, minha vida, então eu vou morar mal. E você falou tudo, porque ali está na localização e a Cali sempre preocupou com isso. Pode olhar, os empreendimentos nossos, Vale das Goiabeiras, Raio de Sol, que eu falei ali atrás da Feira Coberta, o próprio Vitória, que está no Saleiro, no setor Saleiro, que é uma área nobre hoje da cidade, tem casas ali 600, 700, 800 mil reais. Tem mesmo. Os lotes ali estão caríssimos. A gente tem, ao lado do fórum, no setor Watanabe, o empreendimento lá. Centro ali, né? Então, assim, a Cali se preocupa muito hoje com isso. É igual eu te falei, a gente sacrifica o nosso resultado no final e fala assim, mas você vai pagar um valor de terreno que não comporta para o empreendimento, mas a gente coloca um empreendimento bem localizado. Sim. Por isso tudo que você falou. Você está ali, quanta gente que está ali que pode morar no empreendimento e fala assim, cara, eu trabalho perto de onde eu moro, vou falar, a pessoa do polo têxtil, a gente tem clientes do polo têxtil. O que você ia falando, igual assim, tem pessoas que moram próximo a Facmais ali, de lá da BR, igual você mencionou, que trabalham no polo. Tem que atravessar a cidade. Dependendo, tem que almoçar lá no polo. Morando no Colibri, ele tem tempo de ir em casa, almoçar, descansar, ele voltar. Ele tem tempo de ir em casa, fazer a comida, comer e voltar para o trabalho na hora do almoço. E quando se morar longe, então assim, tem diversos benefícios. Né? Você perguntou sobre futuro. Hoje a gente está aí iniciando obras do residencial Colibris. A gente tem sim empreendimentos para saírem aí, inclusive empreendimento que não nessa faixa do residencial Colibris, tá? Mas a gente não está falando dele ainda também não. Mas a gente enxerga muitas oportunidades do mercado de Inhumas, demais. A gente vai continuar empreendendo aqui. Então, assim, se alguém estivesse perguntando, depois do Colibris vai ter outro Colibris? É muito difícil que não tenha. Porque a gente já está estudando áreas e estamos negociando
Só que não vai haver lançamento por enquanto. Hoje o empreendimento que a gente está comercializando e entregando é o residencial Colibris, apesar de que ele só tem 25% de unidades. Mas, encerrando a comercialização do Colibris, muito em breve, com certeza, a gente estará falando de novos lançamentos. Esse outro empreendimento que eu falei, que não choca com o Colibris, que é um outro produto, a gente pretende lançar em breve. Mas um outro do porte do Colibris, ou do modelo do Colibris, né, de apartamentos Minha Casa Minha Vida, a gente tem a perspectiva para o futuro, na hora que a gente estiver no momento certo ali da cadeia do Colibris, lançar um outro empreendimento. Mas a dúvida, eu sei que muitas pessoas têm, é o seguinte: mas e aí, depois você faz um empreendimento de 112 apartamentos, tem cliente para isso? Gente, o mercado de Umas é enorme. A quantidade de imóveis que são vendidos em Umas todos os anos é enorme. Tem um potencial muito grande. Às vezes muita gente não é da área, também não tem esse conhecimento, né? Antes da gente ir para o intervalo, a Zelina tem duas perguntas. Ela gostaria de saber se os apartamentos têm sacada e se a área de lazer e a piscina são apenas para moradores ou os visitantes também vão poder usar. Então vamos lá. Qual que é o nome? Zelina. Zelina, é o seguinte: esses apartamentos eles não têm varanda, mas eu convido você a nos visitar lá na Praça Belarmino Essato para você ver o apartamento montado, como ele é um apartamento 2 quartos, com banheiro, sala, cozinha americana, área de serviço, mas ele não tem varanda, justamente porque é um formato de imóvel. Por isso mesmo a gente coloca a área de lazer. Então a pessoa que quer fazer um churrasco, quer curtir uma piscina, ela não precisa fazer isso dentro do próprio apartamento. Em questão da utilização, a gente entrega um regimento interno básico, mas todo empreendimento que a gente entrega, a gente faz uma primeira assembleia, elege um síndico e aí sim a gente orienta, inclusive, a escrever um regimento interno, que, por exemplo, na maioria dos condomínios, inclusive no que eu moro em Goiânia, existem normas de que a utilização de área comum do condomínio, área de lazer, é estritamente para o proprietário do imóvel ou o inquilino, não para visitantes, porque você imagina, num empreendimento de 112 apartamentos, você abre o público de fora, uma hora você pode chegar ali e não conseguir usufruir, né? A experiência que a gente tem com esse tipo de empreendimento, com essa área de lazer que a gente está entregando, é uma utilização muito tranquila. Porque você pode pensar que a maioria das pessoas, elas não descem nos mesmos horários, nos mesmos dias, e tem a questão de sazonalidade. Tem gente que empolga um pouco mais de ir para a piscina no período, daqui a pouco ela não está indo, daqui a pouco ela vai de novo, aí daqui a pouco tem um filho que cresceu e muda os interesses. Mas na questão da utilização ali do dia a dia, nos finais de semana, a gente está entregando uma área de lazer que comporta super bem aí a 112 apartamentos. Mas isso tem a ver com uma questão de regimento interno que é vista depois quando o empreendimento é entregue. Beleza. Os apartamentos geralmente não tem sacada, mas os apartamentos térreo, que são os gardens, eles têm uma área externa. Bem lembrado, os apartamentos do térreo, eles têm áreas privativas externas que a gente costuma comparar eles como se a pessoa estivesse morando numa casa. Então, que é o caso do Michael, que comprou aí... Eu optei por causa disso. Comprou um apartamento aí, se eu não me engano, o apartamento dele é o 103 do bloco 1. É um apartamento que tem duas partes diferentes de área externa. Tem uma área no fundo e uma área que dá para a saída da sala, uma areazinha de fora. Então, assim, a pessoa ainda consegue também morar com uma característica de casa, se aproveitar uma das nossas áreas, os apartamentos com áreas privativas externas. E no caso, né, que a gente apresentou bastante o projeto da casa, falamos da estrutura do decorado, e a pessoa que ainda não conhece, que quer aproximar, quer entender um pouco como funciona a casa, como que eles fazem? Hoje a gente tem algumas formas para a pessoa nos atingir, né, chegar até nós. Tem nossas redes sociais, que é Cales Construtora. Então, se ela estiver no Instagram, por exemplo, até convido vocês, pessoal, a nos acompanhar lá, porque a gente sempre está trazendo novidades. Vai ter evolução de obra lá constantemente, então vocês vão poder acompanhar a qualidade das nossas obras, a evolução. Cales com 2 L's, tá? C-A-L-L-E-S, Construtora. O nosso Instagram, tem o Facebook. Você pode também nos procurar presencialmente na Praça Belarmino Essato. A gente está ali logo de frente às barraquinhas de comida, em frente à praça mesmo.
Então você pode procurar lá, alguém da nossa equipe comercial, lá, nossos consultores imobiliários, terá o prazer de atender vocês para poder prestar todo tipo de esclarecimento, como eu falei, sem compromisso. Para você que está ainda, que não está parado no mesmo lugar, pensando assim, o que eu faço? Eu vou continuar no aluguel, eu compro um imóvel próprio? Vai lá, troca uma ideia com a gente, vamos fazer lá a sua aprovação de crédito, fazer seu plano de pagamento e você toma a sua decisão. E você pode também ligar para a gente no número, vou pegar aqui para falar para vocês. Eu pego o número aí, porque o número a gente vai colocar na descrição. Pessoal, seja curioso, entre no Instagram, o site deles é um site muito bom, vai no Google, coloca lá Calles Construtora, tem os empreendimentos que já estão prontos, tem vários vídeos em 3D do Colibris, então se aproxima, seja curioso lá. O número é 99480-1881. 99480-1881. Então esse número aí vai estar na descrição do nosso vídeo, do nosso cortezinho. Então quem tiver interesse lá, dá uma ligada, manda um WhatsApp pro pessoal. E aí, a gente falou tudo, praticamente quase tudo no primeiro bloco. Luciano, eu sou curioso, quero ir lá na construção. Tem como quem se interessar por um novo empreendimento ir lá, conhecer, ou o pessoal do comercial apresentar? Ou não, lá o pessoal está em obra. Eu vou falar sobre isso, é um assunto extremamente delicado e importante, todo mundo, tem gente que adora a obra. Eu particularmente adoro. Eu já passei lá direto, passou lá, final né? de semana. O que a gente fala com o pessoal é o seguinte, vou voltar no assunto da Caixa. Como a gente tem ISO 9001, PBQPH, a Caixa supervisionando, inclusive a própria Calles com seus processos internos, a gente conhece que um ambiente de obra é um ambiente que pode ser perigoso. Tem riscos, né? Tem riscos e por isso que lá dentro só é admitido profissionais. Então a gente preza muito por segurança. Tanto segurança do trabalho, quanto de terceiros que por algum motivo estejam ali. Então a gente não tem a prática de visitar a obra com os clientes. Apesar de que as nossas consultoras vão até a obra com os clientes. Mas olham ali de fora, ali portão de longe, aberto, de longe. Pode até o cliente passar lá no dia a dia, olhar o portão, sempre fica aberto ali, ela pode olhar, sem problema nenhum. Mas a gente orienta que não haja visita dentro da obra, porque é um ambiente, para quem não está acostumado, é perigoso. Vou te dar um exemplo simples. Você entra lá, uma mulher entra lá com uma sandália, aí ela vai e pisa no prego lá. O prego entra dentro da sandália. Aí ela vai e tropeça no tijolo, aí a casa tem que se responsabilizar. E aí é uma situação que é ruim para todo mundo, igual você está falando, eu tenho responsabilidade sobre isso, a pessoa fica machucada, então ninguém quer que isso aconteça. Então o profissional que está lá dentro da obra, por exemplo, ele está usando capacete, está usando protetor para o olho, depende do serviço que ele está fazendo, para o ouvido, ele está usando bota específica, que é fornecida por uma empresa específica que fornece, que a gente chama de EPI, que é o equipamento de segurança individual, né? De proteção de EPI, de proteção individual. Depende do serviço que ele está fazendo, ele está usando luva, uma luva grossa, para nada machucar a mão dele. Então, assim, é um ambiente controlado. Então, de fato, por isso que eu convido as pessoas a nos acompanhar nas redes sociais, entrar no nosso site para ver a evolução de obra, para ver os conteúdos que a gente está postando lá, porque, vou te falar, de forma muito mais confortável, a pessoa vai conseguir acompanhar a obra do Residencial Colibris pelo Instagram sempre. Inclusive com filmagem de drone, visto por cima, fotos, vídeos que a gente posta constantemente. E verdade, no Instagram lá, pessoal, eles são bem atualizados, né? Porque quando eu estava fazendo fundação, eu vi. Eu estava lá, inclusive, falando da fundação lá. Agora já começou a levantar as paredes. Então você está sempre divulgando, né? Então exatamente. É constante. Luciano, então, muito obrigado, cara, dessa antes de terminar, tem mais no finalzinho. Não, eu quero agora te fazer uma pergunta. Faça. Por curiosidade aqui, até para o pessoal que está ouvindo a gente aí. Eu queria que você falasse rapidamente aí pra gente como que é a sua experiência com o cliente. Da Calles, como é que foi, como é que está sendo a sua experiência com o cliente? Luciano, a minha experiência ela foi excepcional, foi o meu primeiro investimento, o empreendimento que eu adquiri na planta, né? Não tive esse costume, mas foi muito bom e a questão que você falou. Sentei com o pessoal do comercial, me apresentou, conheci o decorado e dá uma diferença, porque você já se sente em casa, né? Você já está vendo o futuro ali dentro do seu... Materializado, né? Exato. Porque às vezes você fala, não, vou comprar
e você não sabe como que é, você vê só o desenho, né? Você vê só o vídeo, mas ali você se sente mesmo dentro da sua residência. Foi muito bom. A questão documental, então, igual você mencionou. Então, você entreguei meus documentos, o pessoal já fez o meu cadastro, já falou com o pessoal da Caixa, fui lá na Caixa, só peguei o contrato, dei uma olhada rápida e assinei, pronto, não precisei pegar fila, já estava tudo pronto me esperando. Então, tipo assim... Chegou com o horário agendado? O horário agendado, então teve uma facilidade, né? Porque às vezes, um exemplo, você vai comprar um imóvel, você tem que ir em prefeitura, você tem que ir em cartório, assinar e pega o documento do vendedor. E a gente teve uma praticidade. Eu ia complementar a pergunta falando disso. Você não teve que fazer nenhum dessas tarefas aí relacionadas ao processo de financiamento. Você só foi lá assinar. O pessoal já estava até me esperando, só cheguei lá, foi rápido, né? Se você tivesse que ter feito esse processo sozinho, talvez você teria tido alguma dificuldade ou teria até travado em algum momento, né? E eu acho a sociedade tendo esse costume, adotando essa cultura, eles vão ver tanto que é mais prático. Porque vamos supor, não, eu quero construir. Mas você tem que mexer com pedreiro, você tem que comprar material. Você tem que entender do assunto. Você tem que entender do assunto, você tem que buscar licença, prefeitura, cartório. E hoje na planta não. Você já sabe como que vai ser, é do seu agrado? Pronto. Então a gente não se preocupa com isso. Então você preocupa só o quê? Trabalhar, pagar as parcelas certinho, que todo o processo está sendo feito. Né? Você tem só que aguardar, ficar pronto. Então é uma praticidade enorme e creio eu que muitos que já têm, igual você já tem o projeto, assim, não, futuramente vai ter novos empreendimentos. Eu acho que quem já tem, viu, confia e vai começar a comprar um segundo imóvel, né? Então, eu como cliente da casa foi excepcional, muito bom. Então, aproveito que essa fala sua para te agradecer pela confiança, por ter escolhido aí a Calles para poder apostar e confiar. E eu incomodo muito o pessoal do comercial, porque resenha, final de semana eu tô com os amigos, eu sempre comento. Igual eu tenho o meu primo, o Valdir Filho, mencionei com ele no começo, não, vou ver. Aí falei, olha, vai começar a aumentar os preços. Então você corta, acabando, tá vendendo, correu e comprou. Então sempre que a gente está em rodas de amigos, eu sempre menciono o Colibris pela essa questão da praticidade. Levei minha mãe, então assim, ela já está quebrando esse gelo. Então eu acho que com o tempo o pessoal vai aderir bastante a essa confiança em comprar imóvel na planta. Sim. Porque às vezes a pessoa tem muito a questão do imediatismo, né? Já quer comprar e já está morando. Mas igual você falou, tem uns percalços, tem um custo disso, né? Então você vai perder a valorização. Então... Não, e é incrível que muita gente, você lembrou bem, vou voltar um pouquinho nesse assunto, tem muita gente que fica esperando o momento ideal para comprar o imóvel pronto, porque ela quer o pronto. Já quer chegar aí e já está dentro. Aí passou 5, 10 anos, ela não comprou o pronto e ainda continua no aluguel. Aí ela fala, não, eu ainda vou me preparar, porque aí a hora que eu tiver tanto aqui, eu vou dar de entrada no pronto e tal. Se ela tivesse comprado um imóvel na planta, ela tinha comprado 2, 3 empreendimentos para trás. E outro, Luciano, vamos supor, eu quero comprar pronto. Você vai pagar uma prestação do que é seu mais cara do que o que está morando de aluguel, talvez. Sim. Porque às vezes quem está alugando comprou na planta, lá no início. Teve a valorização. Então ele consegue alugar por um valor mais barato do que quem está comprando. Então os dois ganham. Quem compra para morar está ganhando, quem compra para investir também está ganhando. Tá, porque a gente tem que lembrar que no seu caso, por exemplo, se você for colocar seu apartamento para alugar, que é o motivo pelo qual você comprou para investir. Aí a pessoa fala assim, mas será que eu vou alugar? Sempre vai ter o cliente do aluguel. Assim como sempre vai ter o cliente que quer sair do aluguel e comprar um imóvel próprio. Isso é verdade. Para o investidor, ele sempre vai conseguir ter no mercado aquela pessoa que ainda não mudou a mentalidade e não tomou a decisão de sair do aluguel. Estou falando porque também a gente recebe ligação direto de empreendimentos nossos aí, que a pessoa passa na porta e fala, tem apartamento aqui para alugar, às vezes a gente nem sabe que a gente não gera o condomínio. Porque a gente entrega, tem lá o gestor do condomínio, o síndico eleito, e a gente passa a não gerir isso mais. Mas para quem tem o perfil de investimento e tem essa preocupação, aqui, por exemplo, todos os clientes nossos da Calles estão com os apartamentos ocupados, sempre. Sempre. Luciano, eu dou um outro exemplo. Eu sou contador, tenho escritório de contabilidade e eu tenho alguns clientes que às vezes contratam um gerente que é de fora. Tem empresas que tem um gerente ou um pessoal da equipe que vem em uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então tem pessoas que vêm para umas que pode estar alugando para trabalhar. Tem gente que vai ficar por um período curto de 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Exato. Né? Então assim, a gente tem a usina. Sempre tem. Tem algumas empresas que contratam por um tempo, como você mencionou, 6 meses. Então assim, tem sempre esse cliente do aluguel, sempre tem. Né? E eu conheço diversas pessoas que têm imóveis
para locação e que é prazo quando sai um, entra outro já, porque a procura é muito grande dentro de Minas. Então é muito bom. Luciano, então agora eu te agradeço. Obrigadão mesmo por ter despedido do seu tempo. Foi uma conversa muito produtiva. Nós vamos fazer corte, vamos divulgar os assuntos mais resumidos aí durante a semana. E para quem tem, né, essa vontade, quer aproximar, quer conhecer, é fácil mesmo? Vai lá, fala com o pessoal. Vamos lá, sem compromisso, pode ir lá, a equipe comercial nossa está lá, as nossas consultoras estão lá de braços abertos para recebê-los, todos vocês, só agendar o horário. A gente tem que ter uma flexibilidade grande para atendimento, até porque a gente sabe que tem gente que fala assim, eu não vou conseguir ser atendido porque eu trabalho o dia inteiro. Pode marcar no horário de almoço, pode marcar no fim do dia, pode marcar no sábado. Faz o agendamento lá. Faz o agendamento, vai ser atendido, vai conhecendo o nosso decorado. Se tiver interesse de seguir em frente, nós podemos fazer avaliação de crédito e, como eu falei, sem compromisso. Chegou ali no final, a pessoa está com a aprovação dela na mão, mas ela não quer comprar um residencial Colibris, nenhum outro produto da Cálice, não tem problema. Fechou. Pessoal, então, até a próxima. Obrigadão por ter nos acompanhado. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aí.